Olá, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que Deus abençoe seu dia grandemente em Cristo Jesus. Nesta manhã eu quero deixar uma breve palavra para a nossa reflexão que Deus tem colocado no meu coração e nós vamos meditar juntos no livro de Isaías, no capítulo 38, a partir do versículo 1, que diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Muito bem, quando nós olhamos esse texto, nós percebemos no versículo 1 que Deus dá uma sentença e Ele vai usar como um instrumento o seu profeta, o seu oráculo, para dizer ao rei Ezequias, rei de Judá, que ele iria morrer, que o tempo dele na terra acabou, findou. E Deus dificilmente ele muda uma sentença. Mas existe uma pergunta aqui a esse texto: por que Deus muda essa sentença a respeito desse rei Ezequias? Porque Isaías ele diz claramente como ordem do Senhor para Ezequias arrumar tudo o que ele tinha que arrumar, pôr em ordem a casa e resolver suas pendências, organizar tudo o que ele tinha que fazer, porque ele iria morrer dessa doença, dessa enfermidade. Mas Ezequias ele vai orar. E a oração dele é muito interessante, porque ele vai focar na palavra lembra-te agora. A questão de trazer a memória, de fazer Deus lembrar, embora Deus ele é soberano, ele sabe de tudo, mas ele vai trazer à memória do Senhor todos os seus feitos. Preste atenção. Lembra-te que andei diante de ti. A palavra andar aqui no hebraico, ela indica uma aliança, um pacto. Andar em fidelidade é um pacto, a uma aliança. Então, Ezequias ele está trazendo à memória o pacto, a aliança que ele tem com Deus de Israel, com o Senhor. E olha só que ele vai dizer que andei diante de ti em verdade, ou seja, com relação ao comprometimento a esse pacto, ele foi fiel a essa aliança, ele foi verdadeiro, com coração perfeito, tá? Não havia, quando ele fala coração perfeito, não havia maldades no coração desse rei, más intenções com relação ao seu reinado, uma vanglória ou reinar pela sua própria força, pelo seu visando uma fama, mas com o coração perfeito diante desse pacto, diante do Senhor. E fiz o que era reto aos teus olhos. Então tudo aqui, todos os feitos de Ezequias é voltado ao Senhor. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que se trata de mérito, de boas obras. É como se Ezequias dissesse: Poxa, o Senhor tem que me curar. Eu estou exigindo isso porque eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, muita gente comete um equívoco aqui. Já vi muita gente dizendo que Ezequias ele foi curado pelas boas obras, por merecimento. Não. Ezequias simplesmente ele faz o Senhor lembrar do pacto que ele tem a aliança. E essa aliança vem desde o início com o povo hebreu. Especificamente quando Deus fala ali em Deuteronômio 28,
que se o povo fosse fiel à sua lei, à sua aliança, o povo receberia benefícios. Mas, depois que Deus fala todos os benefícios, abrange o campo, família, vida espiritual, derrota vitória sobre os inimigos, enfim. Deus fala aqui para o povo atentar que a bênção gera vida, a maldição gera morte. E fala para o povo escolher a bênção para que eles pudessem viver. Então, todo o Antigo Testamento e o Novo também se baseia em um comprometimento à aliança. A igreja ela tem um comprometimento à nova aliança. Não é a aliança de rituais, de matar, não, mas é a aliança moral de Deus. Os 10 mandamentos, esses são imutáveis. A aliança moral de Deus é intocável, não se mexe nela. Tanto é que Jesus vai intensificar ela quando Jesus ele trata ali no Sermão do Monte 5, 6 e 7 dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ele vai ampliar, ele vai dizer, por exemplo, que o homem lá na lei, de uma forma externa, olhasse para uma mulher, a lei moral era um adultério. Jesus vai tratar com a questão do espírito, mais interiormente, que agora a graça, ali a lei do reino para a igreja, para os salvos, é se você apenas cobiçar, se você apenas olhar com um desejo, você já está cometendo adultério. Então, ele vai trazer a explicação da lei, o Senhor Jesus, ele vai trazer a lei, mas agora ali no coração do ser humano. Tá? Não é só como os fariseus, como os judeus, como estética, como externo, mas valores internos. Você não vai ser homicida apenas a matar alguém fisicamente, mas com mágoa, com ódio. Então Jesus vai tratar com a questão que é bem mais séria e mais grave no sentido, é o coração. Tudo procede do coração. O coração precisa ser regenerado. O coração precisa ser restaurado. Então, a lei não muda, o padrão de Deus não muda. Andar em fidelidade à aliança. Essa aliança vai lá desde o Éden, com a ordem. Você pode comer de todos os frutos das árvores, mas aquela ali não. O conhecimento do bem e do mal não. É a única ordem. Uma ordem e todos os benefícios que ele tinha. Todos os frutos ele podia comer, mas aquela árvore, o fruto daquela árvore não. Então, ou seja, Deus coloca um limite. Esse limite é uma aliança que eu não posso quebrar. É um comprometimento que eu não posso quebrar. Por isso que quando eu peco, eu estou transgredindo a lei. Eu estou errando algo do quê? De servir a Deus, de ser fiel a Deus e a sua palavra. Então, esse padrão não muda. Eu sou fiel à aliança, eu tenho os meus deveres e tenho os meus benefícios. Ok? E o Novo Testamento, como muita gente fala, e o Novo Testamento, nada disso. É a mesma coisa. Paulo vai falar sobre isso. Eu tenho os meus direitos de andar em santidade, porque todo cristão ele deve andar em santidade, não é uma opção, né? Porque Deus é santo. Sem santidade, o autor de Hebreus fala, ninguém pode vê-lo. Então, santidade para o cristão não é se eu puder me santificar, é um dever. Se eu sou cristão, eu preciso orar, eu preciso vigiar, eu preciso andar com Deus. Paulo tratou, como ele tratava as suas cartas, primeiro doutrina, depois prática. Na parte prática ele falava, já que você sabe o que é o Evangelho, o Deus puro, o Deus soberano, o que ele fez, vocês devem andar como tais. Vocês devem andar de acordo com esse pacto, a nova aliança, o Evangelho. Então esse padrão não muda. Para quem pensa que Deus mudou, não mudou. Tá? A aliança permanece a mesma, a lei moral de Deus, a aliança a um Deus santo, a aliança a um Deus que tem o seu padrão moral altíssimo, um Deus que tem alergia ao pecado, um Deus que é fogo consumidor. Então, Ezequias ele está fazendo Deus lembrar do pacto, não é do seu merecimento, mas do pacto que ele fez, o pacto que ele vai falar que ele andou conforme o seu pai Davi. Ele fez tudo que era reto. Se você pegar ali na biografia, todos os reis, tá? Eles têm as suas mini biografias ali, tanto em Crônicas como em 1 e 2 Reis. E em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai.
Então, quando você pega ali, principalmente no Reino do Sul, você vai ver mais reis que fizeram coisas boas. Você vai ver os principais reformadores que nós falamos, que fizeram reformas religiosas, Asa, Ezequias, Josias, Davi. Então foram grandes reformadores. Por que reformadores? Porque eles trouxeram um grande avivamento no Reino Sul, eles trouxeram um grande avivamento em Judá. Por quê? Porque avivamento não é nada mais, nada menos que reforma. Reforma social, reforma moral, reforma espiritual. É você trazer o arrependimento, como Esdras fez quando ele lê a lei. O povo chora, o povo lamenta seus pecados, e não é apenas uma mudança de palavras. Quando ele lê a lei, o povo abandona as mulheres estrangeiras. É o abandono do pecado, é a mudança de vida, é o arrependimento, é uma reforma total e completa. Então, avivamento tem a ver com a reforma. Eu trazer a presença de Deus, uma justiça social, uma justiça do reino de Deus para esse mundo, que é onde eu entendo que os prostíbulos têm que ser fechados, os bares têm que ser fechados, o pecado tem que retroceder e o reino de Deus tem que avançar. Isso é avivamento. É muito mais que eu chorar, que eu estar ali no culto, orando, falando em mistérios. É muito mais que isso. É uma mudança, é mais fora do que dentro de um ambiente religioso. É uma mudança social, é a maneira como eu lido com os meus relacionamentos, o meu trabalho, o meu trabalho com as pessoas, a minha família, enfim. A avivamento abrange tudo isso. Eu não vou me deter aqui. Então ele foi um dos maiores reformadores do Antigo Testamento, junto com Neemias, com esses reis que eu citei, porque ele restaurou, ele levantou o altar caído. Tá? Ele trouxe de volta o culto onde estava abandonado. Ele trouxe de volta os céus, onde o povo já não invocava mais. Ok? Então, essa é a mini biografia dele. Por que fizeram como Davi, seu pai? Ele não seguiu o padrão do seu pai, que foi mau, que andou como os reis de Israel, o Reino Norte. A maioria do Reino Norte, a biografia deles são péssimas, porque eles seguem: um pai morre e o filho assume e segue o caminho do seu pai, não muda nada. E um piora mais que o outro. O que a gente entende? Quando Ezequias ele morre, Manassés assume, Manassés segue o caminho mau. Então, veja que é uma questão de escolha. A aliança que eu tenho com Deus é uma questão de escolha, de posicionamento. Eu decido fazer a minha escolha. Isso não depende da minha família, de ambientes. Isso não pode me moldar. Os amigos, não. Ezequias ele decide não seguir o caminho do seu pai, mas seguir o caminho de Davi. O padrão de fidelidade ali, quando fala Davi, seu pai, seguiu o que era o caminho de Davi, é o padrão de fidelidade, a aliança que Davi tinha. Então não muda. Então é uma questão de escolha. Eu escolho aqui mudar o meu presente para que o meu futuro seja glorioso. Eu decido como o meu futuro vai ser, mudando hoje o meu presente, minhas ações aqui. Tá? Manassés, o filho de Ezequias, tinha tudo para arrebentar, para prosperar, mas tudo bem que no final lá ele orou, se arrependeu, mas olha como ele fez, como ele assumiu o reino de um grande reformador, do seu pai que fez coisas grandiosas. Então são questões de escolhas, tá? São questões que Deus nos dá a oportunidade de acordar amanhã e mudar tudo. Aleluia! Você entende isso? Você pode abandonar o pecado já, agora. É uma questão de escolha, largar esses ambientes que não te agregam nada, esses relacionamentos que não te agregam nada. Então, Ezequias ele assume o reino andando com Deus. Ele se recusa a reinar sem a presença de Deus, sem seguir a aliança. E aí, ele faz Deus lembrar de tudo que ele fez. E é interessante eu anotei aqui, o que Ezequias fez, o que Ezequias está mandando, na verdade não, fazendo Deus lembrar. Você pode ver, eu não vou ler tudo, mas os textos estão aqui. Reabertura do templo, 2 Crônicas 29:3, assim quando ele assume o trono, ele não aceita servir a Deus ali no reino sem ter culto, sem o templo que está abandonado ser aberto. Ele institui o culto novamente, tá? Ele traz de volta o culto legítimo, purificação do templo, ou seja,
ali fala de santidade, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Ele não aceita reinar com imundícia, porque não se mistura o profano com o sagrado. Ele purifica o templo. Ele sabe que reinar, ele não é obrigado a seguir os seus antepassados. O reino agora está na mão dele, porque Deus permite que esteja com ele. Então, ele vai reinar com responsabilidade. Ele escolhe reinar da maneira correta, santificando-se, santificando o povo, santificando a casa de Deus. Ele rompe com a impiedade que Acais deixou. Você entende isso? Eu não vou reinar onde há imundícia. Eu escolho servir e ser próspero, ter um reino abençoado. Ele restaura o culto. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 5 também. Aqui é purificação do templo. 2 Crônicas 29, do 27 ao 28, ele restaura o culto. Sacrifícios de novo, cânticos. O sacerdócio, ele institui os levitas, o sacerdócio. Ele destrói os ídolos, 2 Reis 18:4. Ele faz uma reforma sacerdotal, 2 Crônicas 31, versículo 2. Ele põe a ordem na liturgia do culto. Ele restaura a Páscoa. Ele foi um dos únicos reis ali de Judá, se não me engano Josias fez isso também, que novamente traz a Páscoa, a memória da Páscoa, a restauração da Páscoa, traz a memória da aliança, da identidade que Deus fez com o povo hebreu ao sair do Egito. Olha que coisa magnífica! Ele faz o restabelecimento das contribuições, das ofertas para o sustento do culto dos trabalhadores, dos sacerdotes, dos levitas ali, né? Porque seria 24 horas o templo ali, o culto, a adoração restaurada, ok? A defesa da fé contra a Síria. Orou Ezequias perante o Senhor, ali Deus lhe dá vitória contra Senaqueribe, aquela vitória magnífica. Por quê? Porque o texto diz que depois que Ezequias faz aquela reforma, está lá, depois desses grandes feitos, desse grande avivamento, dessa grande obra, veio Senaqueribe. Por quê? Porque o diabo se enfurece quando a gente se levanta para fazer a coisa certa, para fazer o que é de Deus. Muitas das vezes você deve ficar ali pensativo. Puxa, por que não está se levantando lutas? Nossa, pastor, e tem que se levantar lutas? Muitas das vezes há lutas que se levantam para mostrar, testar a nossa fé, para nos purificar como ouro, como foi essa luta aqui, para mostrar a nossa fidelidade, evidenciar a nossa fidelidade. Então, quando tudo está quieto, desconfie. Você não está tendo prova, você não está tendo luta, alguma coisa está acontecendo. Tá? Nesse sentido, porque quando Ezequias ele faz aquele grande avivamento, se levanta Senaqueribe. Por que será, hein? Você entende isso? Porque o diabo fica furioso quando você decide mudar de vida. Quando o templo estava abandonado, no dia Páscoa, ninguém se levantou, porque estava do jeito que o mal gostava. Mas quando alguém se levanta, alguém grita, eu vou mudar, não foi diferente com Neemias. Quando ele decide se levantar para restaurar o muro, se levanta Sambalate, Tobias, aqueles homens, para impedir. Eles estavam lá calados. Bastou levantar a obra de Deus, fazer uma grande obra, se levantam os impedimentos. Por que será, hein? Você entende isso? Você entende? Enquanto você estiver assim parada, vivendo no pecado, se lambuzando no pecado, tá do jeito que o diabo gosta. Tá do jeito que o mal gosta. Daí ele fala, continue assim, isso mesmo, continue. Agora quando você dizer, basta, chega, acabou, hoje eu vou mudar de vida, aí você vai ver as coisas fluírem e o mal se levantando também, mas se levanta para cair. Receba isso aí, porque Senaqueribe se levantou e se levantou para cair, porque Deus pelejou por ele. Porque Deus honra quem é fiel, quem tem comprometimento com a causa, com a aliança. Então, Ezequias faz tudo isso. Então, Ezequias faz Deus lembrar de todos esses feitos. É como se Deus voltasse lá e falasse, nossa, ele abriu o templo, ele instituiu a Páscoa, ele instituiu o culto, ele fez isso, ele purificou. Não, tenho que honrar esse homem. Eu tenho que honrar a fidelidade desse homem, eu tenho que honrar a integridade desse homem. Então, meus irmãos, Deus
ele tem comprometimento com aquele que tem comprometimento com a aliança com Deus, de andar com Deus. Se você quer ver as coisas mudarem na sua vida, se você quer ver Deus fazer coisas maravilhosas, se arrependa, faça diferente, mude seu comportamento, mude sua postura, mude as suas ações. Não se conforme em a forma como você está vivendo. Não se conforme o ambiente que você está, como esse anonimato que você está vivendo. Faça diferente, faça como Ezequias, porque ele fez Deus lembrar da sua vida com ele. Então, a pergunta que eu te faço é, quando você dobra os seus joelhos, você pode orar como Ezequias? Lembra, Senhor, da minha fidelidade ao Senhor, à aliança? Deus pode sondar o meu e o seu coração? Não, isso aí é conhecido aqui no céu. Então é tempo de arrependimento, é tempo de avivamento, é tempo de integridade. Poucos hoje no mundo, ainda mais nesse mundo que a gente vive, são íntegros à aliança com Deus, são retos, e Deus procura pessoas assim. Não para cobrar dos outros, não para adotar a santidade, mas para andar com Deus de cabeça erguida, sendo fiel ao pacto, comprometidos com Deus. Deus tem prazer em honrar pessoas comprometidas, como ele honrou Ezequias. Deus, eu até acredito que ele é capaz de mudar sentenças para honrar pessoas que são comprometidas, que têm pacto com ele, que têm aliança com ele, que não quebra a aliança, que honra os princípios. Não pode ter certeza, assim como Deus honrou Ezequias, ele vai honrar você também. Seja fiel e ande com Deus. Seja fiel à aliança, porque você vai ver Deus te abençoar grandemente, amém? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava. Deus tem tocado no meu coração para dizer isso para você. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo tem te abençoado, se inscreva, né? Ativa o sininho, compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós aqui procuramos dar o nosso melhor, nos consagrar ao Senhor para trazer uma palavra expositiva, uma palavra fiel ao Senhor, fiel à palavra dele, à ação das Escrituras. Então, nosso comprometimento é com a verdade, com a palavra de Deus. Se você tem gostado, se esse conteúdo tem te edificado, compartilha, comenta, se inscreve, curta, porque é extremamente importante para que o YouTube veja relevância nesse conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe você, que você tenha um dia abençoado, repleto de bênçãos, e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?